falar sobre a independência do Brasil. E primeiro iremos fazer um breve resumo sobre a independência. A independência do Brasil ocorreu em 7 de setembro de 1822. A partir dessa data, o Brasil deixou de ser colônia de Portugal e a proclamação foi feita por Dom Pedro I às margens do rio Ipiranga, em São Paulo. Tiveram duas causas que desenrolaram a independência. Primeiro foi a vontade da parte da elite política brasileira em conquistar a autonomia política e o desgaste do sistema de controle econômico com restrições e altos impostos, exercido pela coroa portuguesa no Brasil. E a outra, a tentativa da coroa portuguesa em recolonizar o Brasil. Durante a independência tiveram vários movimentos, e um deles foi a Conjuração Mineira. A Conjuração Mineira foi um grupo de oposição à corte que queriam implantar uma nova derrama, ou seja, um novo imposto. Então, esse grupo foi movimentado por proprietários de terras e comerciantes. Era apoiado por toda a população, porque todos sofriam com o novo imposto. 3 vezes ao dia com Colgate. Depois de acordar, tique, 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 tique. Depois de almoçar, tique, 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 tique. Antes de se deitar, você tem que escovar muito bem os dentes. Tique, 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 tique. Com creme dental Colgate, tique, tique, tique. É o que recomenda Colgate. Colgate é a marca número 1 em recomendação dos dentistas. Estamos voltando e no segundo bloco falaremos da vinda da família real ao Brasil e da Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana foi outro movimento com o objetivo de independência que ocorreu em Salvador em 1798. A maioria dos habitantes na época eram escravos livres e trabalhavam como artesãos, pescadores, carregadores e etc. Em Salvador, no final do século XVIII, a população e o comércio vinham crescendo, levando propriedade para os senhores de terra e de grandes comerciantes. A situação da população estava crítica, pois vinham aumentando o preço da farinha de mandioca e a carne. Agora eu vou falar a vinda da família real para o Brasil. Foi quando Bonaparte conquistou o poder. Anos depois, decretava um bloqueio continental, proibindo os países europeus a comercializarem com a Inglaterra. O príncipe Dom João desobedeceu a essa proibição, e por isso Portugal foi invadido pelas tropas de Napoleão. Diante dessa imersão, Dom João se mudou para o Brasil, protegido da nova marinha completa e acompanhado de 10 a 15 mil pessoas. Quando os feitos da família real portuguesa para o Rio de Janeiro, o eixo político e econômico do Império Português, antes situado em Portugal, passou para o Brasil. No terceiro bloco falaremos sobre a abertura dos portos E a Confederação Caçador. Dias depois de sua chegada, Dom João ordenou a abertura dos portos brasileiros ao comércio com as nações amigas. Qual o significado da abertura dos portos? Para o governo português não havia alternativa, pois Portugal estava ocupado pelas tropas francesas. Além disso, a porta portuguesa no Rio queria continuar se abastecendo de mercadorias importadas. Para o Brasil, a abertura dos portos significou o fim do exclusivo comercial metropolitano, isto é, o controle do comércio do Brasil pelos portugueses, e a liberdade de comerciar com outros países. Para a Inglaterra, a abertura foi vantajosa, pois agora poderia vender suas mercadorias diretamente para o Brasil. A Confederação do Equador foi um grande movimento revolucionário de caráter separatista e republicano, ocorrido em 1824 no nordeste do Brasil, tendo como centro irradiador a província de Pernambuco. Representou a principal reação contra a tendência monarquista e a política centralizadora de governo de Dom Pedro. Esboçada na Carta Outorgada de 1824, a primeira Constituição do país.
A Revolução queria a formação de uma república baseada na Constituição colombiana. Logo, falaremos sobre a abdicação de Dom Pedro. Chegou a iogurte! Iogurte é bom demais. Iogurte é bom demais. Iogurte é uma delícia. A abdicação do imperador Dom Pedro I do Brasil ocorreu dia 7 de abril de 1831 em favor de seu filho, Dom Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II. O ato marcou o fim do primeiro reinado e o início do período regencial no Brasil.